obrigado, pastor Semiramis. Eu já erro o seu nome. Aí, lá na rádio eu peço desculpa, porque em vez de ser Semiramis, eu quero dizer Semiraris. Aí fica difícil. Meus irmãos, vamos louvar um hino da pastinha, o 54, porque Ele vive. Porque Ele vive, 54. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, que vive está. Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém. Eu errei aqui um pouquinho no começo, mas desculpa aí, viu? Vamos abrir as nossas Bíblias para a nossa leitura bíblica em Mateus
Mateus 3, 1 e 2. Mateus 3, 1 e 2. Existe alguém no nosso meio que não é um crente ainda? Ninguém, né? Mas, mesmo assim, Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias, veio João Batista pregando do deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Quando eu perguntei se tinha um crente, alguém que não era crente ainda, é para se arrepender e entregar a vida a Jesus Cristo. Então, arrependei-vos, amém? Vamos louvar mais um hino ao nosso Deus. Quão formoso és. 62. Falou? Um, dois, três. Ah, tá alto, né? Formoso é Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Novamente. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos de novo. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é ver-te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Eu estava louvando aqui, me lembrando de uma coisa quando eu era jovem. Veja só, eu passava pela frente das igrejas e eu via as pessoas assistindo o culto, né? Cantando, adorando a Deus. E eu dizia: Deus me livre. Ó, como Deus é maravilhoso, né? Dizia, eu acho que não é só não. Várias pessoas fazem isso. Mas Deus chega e diz: olhe, venha cá pelo anzol. Nesse momento eu quero chamar o nosso amigo Pastor Júnior
para dar os avisos da semana e a programação da igreja. Muito boa noite, irmãos, a graça e paz. Motivo de muita alegria reunirmos aqui hoje à noite. Nós louvamos o Senhor, né? Temos duas pessoas visitando hoje, né? O esposo da irmã Rosa. Franciele, né? Nossa amiga Franciele está hoje conosco junto com o seu filhinho, né? Então, um prazer para nós recebê-los aqui hoje à noite, né? Para a honra e glória de Jesus, né? E a igreja sempre responde: sejam bem-vindos, em nome de Jesus. E lá atrás também, irmão Marcel, já estou chamando de irmão, confirmando a entrega dele, da vida dele a Jesus, né? Em nome de Jesus. Então é um motivo de muita alegria e dizer que nós temos nossas conferências no próximo mês, às 4 e 5 de setembro. Pastor Jean Carlos, Igreja Batista de Candelária, vai estar conosco daqui a 2 semanas praticamente, né? Então, para trazer as famílias, né? Convidar outras famílias. Se arrochar aqui, a gente bota lá no meio da rua, né? Bota passando no meio da rua. Então, vamos nos mobilizar, vamos orar e pedir a Deus. Quando se trata de família, o inimigo, na realidade, ele fica cada vez mais irado, né? Porque ele sabe que o projeto de Deus é a família, levar a família para o seu reino, tá? Na sua totalidade, salvar a família, né? É à toa que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa, a casa por completo, né? Então, nossos trabalhos semanais. Amanhã teremos o programa do rádio das 4 horas da tarde, né? O Mazir vai estar lá dirigindo e a gente vai dar nossa participação, trazendo o incentivo da palavra de Deus para as pessoas que estão ouvindo, né? Na quarta-feira, culto de oração à tarde, lá na Mazapas, já da irmã Maria. E à noite aqui, estamos nos reunindo para buscar a presença do Senhor e recomendar a Ele nossos pedidos e também nossos agradecimentos. Sábado, culto do jovem. Atenção, jovens, você que não veio ontem, perdeu um tema muito importante, tá? Bem na atualidade, e as mensagens estão sendo voltadas para esses temas mais difíceis, para esclarecer, para trazer à tona, tá? As coisas que estão acontecendo no mundo nesses últimos tempos. Então agradecemos a Deus pelos jovens que estão vindo, fazendo seu esforço, participar do culto no sábado à noite, né? Eu sei que é um momento ainda difícil, de pandemia, mas o número de pessoas já vacinadas aumentou, está diminuindo a idade, né, cada vez mais, e vai assim, cada vez mais diminuindo, e a gente vai se juntando e vai voltando às nossas programações normais, né? E no domingo à noite nós estaremos aqui novamente. Ainda não temos uma data para recomeçar a escola bíblica, exatamente por conta disso, que as crianças ainda não foram vacinadas, né? Mas em setembro também nós estamos aí planejando o batismo nas águas, né? Para o próximo mês de setembro, né? Temos aí umas 5 pessoas já alistadas, fazendo discipulado, né? Para descer as águas em setembro, né? Em setembro. Então, temos esse pequeno número, mas é de grande relevância porque o discipulado está sendo feito, né? Então, esses são nossos avisos, né? Não sei se eu esqueci algum. Acredito que não, né? Também em novembro tem o jovem, né? Os jovens estão se mobilizando para o retiro dos jovens no dia 19 de novembro. Das senhoras, lá no Bonfim. Em outubro, as senhoras, né? Lá no Bonfim. Qual é o dia? Qual é o dia? 4 e 5? Certo. Aham. Ok. E em janeiro temos o retiro dos jovens, que começa dia 25 até o dia 29, né?
3,650 pode ser dividido em 3 vezes. Aí, pega um cartão, tá? 3 parcelas, ou pode ser feito o pagamento à vista. Então, esses nossos avisos. Ok, a participação das crianças. Boa noite. Eu vou ler Lamentações 3, verso 41. Diz assim, meu versículo bíblico diz assim: vamos levantar as mãos para Deus que está no céu. Vamos orar com todo o nosso coração. Minha oração, eu sei que você está perto e eu o adoro. Você sempre me ouve de todo jeito que oro. Amém? Eu vou cantar Fé mais Fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Você chegou aqui para mudar. Você chegou aqui para servir.
olhando para Cristo. Meu irmão, principalmente você que é um novo convertido, tenha cuidado, não olhe nem para um lado nem para o outro. Ó, o alvo é Ele. É o único, não olhe não, porque às vezes você vai encontrar que o ser humano não é fácil não, viu? As senhoras, para louvar o Senhor nessa oportunidade.
Irmãos, esse hino nos fala da reconciliação com Cristo, né? O quão é importante. Eu gostaria de ser rápida e breve. Nem sempre eu consigo, né? Mas nós encerramos a campanha, uma das campanhas, que foi a dos liquidificadores. Eu incomodei várias pessoas com essa ideia. Muitas das pessoas compraram a ideia, né? Algumas outras não. Recebemos muito sim e recebemos também alguns não, em termos da participação dos irmãos, né? A gente sabe que a obra não é nossa, a obra é do Senhor. E a gente está aqui apenas para fazer, para cumprir. A Bíblia diz que Deus não mandou os anjos do céu para descer do céu, para vir fazer a entrega das boas novas aos pecadores. Ele deu isso para cada um de nós, né? Ele deu essa missão para cada um de nós. A igreja tem o nome, Igreja Batista Boas Novas. Não é à toa que tem esse nome de Boas Novas, mas é com o grande propósito de levar o Evangelho de Cristo Jesus aos perdidos, às pessoas que precisam e às pessoas que querem receber. É ordem do meu rei que todo pecador, arrependido já, confesse ao Salvador. Todo pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a congregação está iniciando seu templo, sua parte estrutural, para poder receber irmãos de outros locais, de outra igreja, mas também levar o evangelho para aquelas pessoas que estão ali próximo à congregação. Como eu disse aos irmãos, que a gente encerrou a campanha, a Bíblia diz que nós temos que ser gratos a Deus por tudo. E também ser gratos às pessoas que estão ao nosso redor. Por isso eu faço questão de agradecer, não de engrandecer. Não quero engrandecer ninguém aqui. Mas eu faço questão de agradecer ao pastor Edmilson pela disponibilidade dos 4 ventiladores, ou liquidificadores. Eu acredito que ele vai doar ventilador daqui uns dias. Porque só é o que eu me lembro de falar, é ventiladores. Que ele fez essa doação. Em primeiro lugar, agradecer a Deus que colocou o propósito no coração dele. Em segundo lugar, agradecer a Deus porque nos orientou de como fazer com esses liquidificadores, que a gente não tinha ideia. E agradecer a ele em terceiro lugar. Ele fica para terceiro lugar, viu, irmão? Terceiro lugar, por ter doado. Em quarto lugar, agradecer a cada irmão que participou. E junto com vocês, muitos descrentes e familiares nossos participaram também. Então, quando eu levei a campanha para eles, é para construir uma igreja? Estou dentro. É interessante como pessoas que estavam lá, distante de nós, que nem conhecem vocês, votaram em vocês. Quem ganhou os liquidificadores não foi sorte não, não é porque você é sortudo não. Quem ganhou os liquidificadores foi porque alguém votou em você. E eu acredito que esse alguém que votou em você foi direcionado por Deus, porque a gente estava orando por isso. Então, além de ter incomodado as pessoas pedindo o dinheiro, eu incomodei as pessoas pedindo voto também. Pedindo voto não para fulano, beltrano e ciclano, mas dizendo, vote, está aqui a lista. Como eu enviei para vocês, enviei para os outros também. Então, nós tivemos, deixa eu ver aqui minhas anotações.
nós tivemos 52 pessoas participando, doando. Teve delas que doaram até mais do que foi pedido, né, irmã Dalva? Teve irmãos que doaram mais, porque a gente estabeleceu um valor, não foi? Teve irmãos que doaram muito mais do que foi pedido. Foram 52 pessoas. O valor arrecadado de 4 liquidificadores foram R$ 1.000,50. Então, para a glória de Deus, a gente conseguiu esse dinheiro, né? Para pagar o que a gente já estava devendo. Ainda continuamos devendo, né? Mas já já a gente terminou de pagar. Edmilson já está pensando em comprar de novo. Já disse a ele, segura aí, porque senão eu fico aperreada, doidinha, atrás do dinheiro para pagar. Então, esse valor de R$ 1.050 foi arrecadado somente com os liquidificadores. E para isso, ia ser ventilador novo. Para isso, eu agradeço muito a Deus pela participação dos irmãos e pela participação daqueles que estão em casa, talvez até ouvindo o culto hoje à noite, estão em casa e também fizeram sua participação. E teve um que me perguntou, vai ter outro quando? E ela nem ganhou, viu? Aí eu digo, não quero enfrentar outro não. Agora não. Porque eu vou ter que sair pedindo e passei madrugada mandando mensagem para o povo. E depois pedindo voto e depois contabilizando o voto. E assim foi. Mas é gratificante. Eu louvo a Deus porque eu também. Porque eu pude ajudar, contribuir com a obra do Senhor. As pessoas que foram votadas, mais votadas, e que ganharam o liquidificador foi a irmã Sheila, que teve 18 votos. Pode chegar aqui, irmã Sheila. A irmã Ana, que teve 18 votos também. Maria Lúcia, que teve 11 votos. Após Robson veio, porque eu não vou levar o liquidificador para casa mais não. Chega, já me responsabilizei demais. E Silvia, que teve 11 votos. Então, o primeiro e segundo lugar ficou empate. O terceiro e o quarto lugar ficou empate também. Júlio César quase desempatava. Mas por causa de um voto, Júlio César não entrou. Já era o presente de casamento, né? Ele já ia guardar para, quem sabe, ele ganhando o liquidificador, ele não se animava e noivava, né? Eu estou vendo. Então, irmãos, esses irmãos, Robson representando a mãe, né? Pode. Elas que digam, foram os ganhadores. E teve pessoas que nem conhecem eles aqui, mas acharam bonito o nome deles e votaram nelas, que diga. Achou que cheio e outros que conheciam, então vão pegando aí, ó. Pode tirar foto, pastor, fotógrafo. Ai, que susto, obrigado. Cadê o fotógrafo? Júnior, é para tirar foto. Então, irmãos, muito obrigado pela campanha. Continuamos com a cantina, continuamos com o bazar. Quinta-feira estaremos lá no Eusa de novo, né, irmã Marinalva? Com o bazar. Quem puder ir ajudar, será bem-vindo. Né? Foi irmã Marinalva, irmã Rosana e irmã Joseilma. Então, vamos continuar com esses empreendimentos ainda, porque temos muita coisa a fazer. E eu gostaria... ok, obrigada, gente. E cada um de vocês pode depois agradecer aos irmãos por essa bênção. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma coisa. Hoje a cantina tem salgado e empadão.
Salgado foi doado pela irmã Dalci, foi ela que se responsabilizou. Empadão, irmão José, irmã Rosana, viu? Rosânia, foi quem fizeram, participaram, arranjaram doações e realizaram esse benefício. Logo mais vocês vão degustar. Pelo cheiro tá uma delícia, né? Não vou dizer que tá gostoso, porque senão vocês vão pensar que eu já comi. Mas, domingo, eu gostaria que algum irmão ou irmã pudesse dizer: eu me responsabilizo pela cantina de domingo. Agora eu vou compartilhar. Chegou um momento em que Cristina não está mais com muita saúde e, além de tudo, trabalhando o dia todo. Então, está sendo muito cansativo e, a partir de hoje, a gente vai dividir essa responsabilidade. Eu posso ajudar no que precisar, mas eu gostaria que os irmãos, as irmãs que tem aí, fazem coisas deliciosas, possam também dizer: é comigo, eu vou fazer isso. Ou, comigo, eu preciso de ajuda para fazer isso. Então, vamos nos responsabilizar também, tá certo? Para não ficar só para uma pessoa ficar responsável, tá bom? Então, que Deus possa nos abençoar e possamos juntos fazer essa obra maravilhosa, que é do Senhor, mas de grande responsabilidade nossa. Obrigada. Amém. Convido os homens para louvar e, em seguida, eu convido o grupo de louvor para louvar o Senhor e, porventura, por acaso, a retirada das ofertas, ok? Os homens primeiro. Vamos louvar o hino 239. A luz do céu. Tu anseias hoje mesmo Tu anseias hoje mesmo a salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar. Para as trevas do pecado desviar. Teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz. Vida eterna e paz no coração produz. Aceita agora o santo Jesus.
deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Amém. O grupo de louvor agora. Por acaso não. Enquanto eles louvam, os irmãos podem depositar suas ofertas ou dízimos, avisando que quem não é crente não é obrigado, ok? Alô? Obrigado, Senhor, por essa primeira parte do programa, meu Pai.
E eu te peço nesse momento, meu Deus, abra o coração dos irmãos, para que a palavra possa entrar, Pai, assim como na mente, Pai. E que ele venha corresponder a Ti em tudo. Abençoa o pregador, meu Deus, usa ele grandemente, Pai, para distribuir a semente, para distribuir a palavra no meio do Teu povo, para que nós aprendamos e que um dia possamos chegar aos Teus pés através dela. Muito obrigado, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Tá bom, meu amado? Uma bênção, estamos reunidos, muito bom. A irmã Cristina Farias, ela falou muito bem acerca da participação dos irmãos. E eu tenho observado isso. Na quarta-feira nós estávamos aqui e nós comentávamos. Nós sabemos que o templo que está sendo erguido lá, ele é grande. Hoje ele é grande, né? Mas a gente sabe, se Cristo não voltar nesses 5 anos ou 10 anos, quem sabe ali já não seja tão grande aquele prédio, porque nós teremos muitas pessoas ali dentro. E outra coisa que eu comentei no culto de oração na quarta-feira, é que também a gente entende assim, Deus está dizendo claramente para nós somos um bocado de lisos, não temos condição, não temos, a verdade é essa, porque a gente tem que entender que a nossa suficiência, ela vem de quem? De Cristo. A Bíblia que diz que a nossa suficiência vem de Cristo, e sem Ele nada podemos fazer. Então, aquilo que aparentemente pode ser grande para os homens, mas para Deus, a Bíblia diz que não é impossível em todas as suas promessas. Aí um outro ponto que eu estou achando muito interessante nesse projeto das campanhas, dessa mobilização da igreja, é que aí não tem como você medir em cifra. Não tem como medir em cifra. Ver a participação dos irmãos, de uma maneira assim, direta dos irmãos, ou indireta da parte da igreja, os irmãos participando do projeto. Então, hoje à noite, para a glória de Deus, a gente vê o irmão José e a irmã Rosânia participando. Irmão, isso não tem valor, isso. Não tem preço que seja suficiente para mensurar a gratidão que temos, a alegria que temos de vermos o povo de Deus envolvido em um projeto que não é terreno, é um projeto eterno. Não é um projeto para 10 anos ou 20 anos, é um projeto que está sendo implantado para a vida eterna. Por quê? Porque as pessoas que ali vão ouvir o Evangelho, e elas já estão ouvindo, assim, de um certo modo, quando a igreja está mobilizada, indo lá, quando a igreja está mobilizada, ofertando para a construção, nós não conseguimos entender o que se passa na mente das pessoas que ali cercam aquela comunidade. De repente, a gente já ouviu o comentário isso, nessa avenida hoje tem uma igreja evangélica, a igreja batista está sendo construída aqui. Então, isso está na cabeça daquelas pessoas. E esse impacto vai, mais na frente, a gente vai ter pessoas chegando lá que elas terão sido impactadas por verem a Ana indo lá, por ver a irmã Jailma, aquele grupo de irmãos que foram pioneiros, o irmão Kleber, Detinha, todos esses pioneiros que ali participaram. E eles, um dia, vocês vão ouvir isso, se nós não ouvirmos, mas será dito por eles. Eu achava interessante aquilo que os irmãos vinham semanalmente fazer nesse lugar. E ali eles vão estar para adorar a Deus. Então, gratidão. Disse a irmã Cristina que agora é hora da gente dar uma pausa, pisar no freio, né? Pisamos no freio agora. A parte mais importante que temos é botar o portãozinho, porque lá, o portão, não vou dizer portãozinho porque fica um negócio muito diminutivo, né?
diminutivo. Fica assim, não é muito legal não. O portão. Vamos botar o portão. Porque hoje tem uma cerca lá na frente, ainda fechando. Naqueles padrão das antigas, da zona rural mesmo. Mas o ideal é que a gente coloque esse portão. E aí a gente vai dar uma pausa até chegar o rapaz com a cobertura. E a partir daí a gente retoma. Quem sabe setembro, meado de setembro, final de setembro, a gente retoma de novo. Pega mais um fôlego aí, né? Mas, a princípio, gratidão ao nosso Deus. A Ele seja dado toda a honra e o quê? Toda glória. E a nós, a alegria de vermos aos irmãos participando. Que aí não tem, como eu disse, não tem valor a gente computar nesse propósito, não. A primeira carta que Pedro escreveu, eu vou ler com os amados do versículo 1 até o versículo 3. Hoje eu serei mais doutrinário. Hoje eu serei mais teológico. Hoje eu não serei tão prático, não trarei tanto para a prática, mas eu trarei uma mensagem mais de doutrina, de ensino das Escrituras. Pedro, capítulo 1 da primeira epístola, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Oremos. Bondoso Deus, nossa gratidão pelo momento tão oportuno. Nossa gratidão, ó Deus, pela oportunidade que temos de estarmos aqui para compartilharmos da fé comum que uma vez por todas foi dado aos santos. Nossa gratidão por tudo isso. Em o nome de Jesus pedimos a tua direção. Amém. Irmãos, lá no prédio ainda, dentro da parte do prédio, o irmão Kleber e a irmã Cátia, eles estão envolvidos no projeto. A parte de janelas, a gente tem bastante janelas lá. Na verdade, serão muitas janelas. Acho que a finalidade, você termina aumentando o custo numa coisa, mas diminui o custo noutra. Não é? E quando você tem muitos vãos abertos, dá a ideia que o prédio está pronto. Pelo menos isso já aparentemente a gente tem uma ideia que já está no ponto de cobrir. E depois viria a parte de fechamento, seria as janelas, esquadrias. Será de fato um valor alto para o que nós pensamos, para nossas condições. Mas eu acredito que Deus há de dar condição para isso. O prédio vai ficar um prédio bem mais alto do que esse, então vai ficar muito mais arejado do que esse, porque está também uma área, ele está num espaço bem amplo. Os irmão Kleber e irmã Cátia depois vão prezar só pensar como faremos aquela parte alta de lá. A gente deixou aquela porta lá no final, pensamos ali, aquela porta ali, mas se for o caso, eles vendo, eles podem pensar na ideia de abrir no outro vão e fazer essa parte da plataforma, né? Essa parte aí a gente não quer mexer nela também, não podemos agora, porque ainda vai vir entrar o caminhão, justamente com a parte das tesouras para colocar em cima. A gente só vai pensar nela já mais para frente, é quando a gente vai pensar. Mas de areia a gente está bem abastecido lá. Caminhão de areia nós temos, acho que é 4 ou 5 caçambões. Tem mais 2 para chegar. Então agora eu vou aperrear os meninos para entregar essa semana areia grossa, porque nós temos uma areia média que dá para reboco, mas a areia grossa para o piso, para puxar o contrapiso, a gente não tem ainda. Essa que a gente vai atrás esses dias, né? Mas nessa parte aí eu sei que Deus há de continuar fazendo a obra grande em nosso meio. Amém?
Irmãos, a palavra de hoje à noite, o apóstolo Pedro, aí ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos regenerou, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então nós queremos trabalhar com os irmãos, nessa noite, essa ideia da maior esperança que um crente tem, o salvo tem. Eu sei que uma vez nós estávamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos, nós éramos fantoches de Satanás, todos nós aqui, nós éramos bonecos na mão do diabo, bonecos mesmo, que ele nos colocava para onde ele queria, e eu não estou sendo aí incoerente no que eu estou dizendo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. João escrevendo a sua carta, ele disse isso. O mundo jaz no maligno é a expressão que a gente agora vai usar, a irmãzinha que está nos visitando hoje à noite lá com o bebê no colo. Então essa expressão, o mundo jaz no maligno, é a mesma ideia de uma mãe com a criança no colo, e ela coloca essa criança para onde ela quiser. Ela coloca para cima, para baixo, ela pega pelas pernas, ela segura apenas pelo braço, enfim, ela coloca na rede, ela coloca dentro da banheira. Então, a criança, ela não terá esse poder de dizer eu não quero e resistir, de não aceitar aquela ação. Era assim que nós estávamos. Nós estávamos dominados, como Satanás, ele estava dominando o império, ele domina o império das trevas, no qual nós estávamos, e ali nós estávamos completamente dominados por esse ser que saiu da presença de Deus por causa da sua desobediência. E ele continua fazendo um trabalho intenso, que é o trabalho de acusador dos irmãos, e ele não se cansa, ele age de dia e de noite. Ele é o acusador dos crentes. Então, a obra de Deus, ele nos regenerou para uma bendita esperança. Essa bendita esperança, ela aponta para algo muito além dessa vida que nós temos aqui. Aqui nós temos o nosso corre-corre, aqui trabalhamos, aqui nos divertimos de uma maneira sadia depois de crentes, aqui nos relacionamos com pessoas crentes e não crentes, aqui nós conversamos acerca do futebol, acerca da política, acerca de vários temas, mas sempre a gente tem que ter a nossa maior convicção, é de que a nossa pátria, ela está onde? Nos céus. Nós temos que ter a convicção que a nossa esperança é de um dia deixarmos este corpo e de habitarmos para sempre com o Senhor. Essa é a esperança que deve nortear a vida do crente. A vida de um homem e de uma mulher que entende que pela graça de Deus e pela misericórdia, como disse o texto, a misericórdia é Deus não ter concedido a eu e a você o que nós merecíamos, que seria a condenação para o inferno. Deus ofereceu a nós uma grande oportunidade, é a oportunidade de crermos no seu Filho, Jesus Cristo. E ao crermos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele nos libertou do império das trevas e ele nos regenerou para uma bendita esperança. Essa é a convicção de um crente. Hoje eu estava ouvindo um testemunho, na verdade uma reportagem, aquela menina da Globo, Ana Paula Padrão, de um pastor, já faz tempo isso, né? Ele se converteu ao cristianismo, lá no Iraque, ele se converte, e ao se converter ao islamismo, ao cristianismo, ele era do islamismo. Ele agora foi sentenciado, ele com a sua esposa, por ter negado a fé islâmica. Você pode imaginar um sistema religioso onde as pessoas elas são obrigadas a viver para o seu Deus. Elas são obrigadas. Então você observe um diferencial muito grande que nós temos do islamismo para o cristianismo. No cristianismo, o ser humano ele é convidado a ouvir a palavra de Deus e ele, de uma maneira
por ele, pela fé, a gente sabe que é um ato soberano de Deus, mas ele vai. E você pode e eu podemos ouvir de alguém que diz, olha, eu não quero saber dessa mensagem que você está me entregando, não. Eu não quero essa literatura, eu não quero esse folheto, eu não quero ouvir essa pregação. Mas você observe que na fé islâmica, o homem, quando toma essa decisão, ele será sentenciado à morte por ter negado a fé islâmica, ter negado a submissão, que é a palavra mais importante do Islã, que significa submissão a Alá, que é o Deus dos muçulmanos. Então você e eu, pela graça de Deus, nós temos essa oportunidade de termos ouvido a pregação da palavra de Deus, de que Jesus morreu pelo meu pecado, morreu pelo teu pecado, Jesus morreu pela minha morte, morreu pela tua morte, e você e eu temos agora a bendita esperança de entregarmos a vida a Ele, e de um dia nós estarmos para sempre com o Senhor. Aquele pastor, ele foi sentenciado à morte. A morte por enforcamento. A sua esposa foi decretada a sentença de prisão perpétua. A comunidade internacional foi convocada, chamada. A comunidade internacional foi chamada. Os irmãos têm visto as atrocidades que o mundo está vivendo nesses dias, de homens e mulheres crentes em Jesus Cristo, que elas não têm negado a fé em Deus, o testemunho de Jesus Cristo, e elas têm entregue as suas vidas, elas têm morrido. Lembra o que o Senhor Jesus Cristo até mesmo disse, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E hoje nós temos ainda, irmãos, nós temos ainda um grupo pequeno, um remanescente que a gente pode dizer que é um grupo pequeno de homens e mulheres que não têm negado a fé em Jesus Cristo, e eles têm vivido essa bendita esperança, a plena convicção de que um dia deixará esse corpo no pó, mas vai habitar para sempre com quem? Com Deus na eternidade. Isto é convicção. É a mesma convicção que move a cada um de nós para caminharmos para cá, para o templo. É a mesma convicção. De eu e você temos a certeza de que quando a gente ouve a crítica daquele vizinho, daquele colega de trabalho, que nós somos agora fanáticos, você já ouviu isso? Você já foi chamado de fanático? Você já foi chamado de alguém que não pensa? Você não pensa. Você é uma pessoa que não pensa. Você está sendo iludido, enganado. Você é trapaçado, você é muito inocente. Também ouvimos muito essa expressão. Você é enganado pelo pastor. Infelizmente a gente sabe que há pastores que têm seguido essa linha. Mas que pela misericórdia de Deus, os pastores das igrejas batistas, eles têm sido zelosos com a pregação da palavra de Deus. É uma experiência viva. Bendito seja o Deus e Pai, disse Pedro, nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Isso está indo justamente em contraponto ao que diz lá em João capítulo 6 do Evangelho, o versículo 24. Veja lá o que é que diz a palavra de Deus em João 6, o Evangelho. Do Evangelho de João, no capítulo 6, o versículo 24, né? Quando esse homem de Deus, ele traz para nós uma palavra maravilhosa, ao dizer, 6 não, desculpe irmãos, capítulo 5, e o versículo 24 do Evangelho de João, onde diz lá a palavra de Deus, em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras, a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou do quê? Da morte para a vida. Então, a nossa bendita esperança é essa. Primeiro, pela misericórdia de Deus. Ela só acontece pelo um ato misericordioso de Deus. E a gente tem que entender, por isso que eu disse que hoje é um culto, uma pregação mais teológica, mais doutrinária, no sentido de que eu tenho que entender que esse projeto é um projeto de Deus desde o Éden, desde a criação do homem.
quando o homem cai lá pela sua desobediência, o ser humano desobedece a Deus, e aí Deus, mais uma vez, por sua misericórdia, tem o grande propósito de ir ao encontro do homem. Não foi o homem, não fomos nós que fomos ao encontro de Deus. Foi Deus que veio ao nosso encontro. A Bíblia diz que não fomos nós que amamos primeiro a Deus, mas foi Deus que nos amou o quê? Primeiro. O seu amor é muito grande para conosco. E eu acredito que esse amor tem um ponto aí importante. Nós fomos feitos à sua imagem e à semelhança. E Satanás, ele tentou borrar esse projeto de Deus. Irmãos, é horrível quando nós vemos homens e mulheres, e quando nós nos lembramos de onde nós estávamos, de uma maneira borrada pela ação de Satanás e também nossa, porque a gente fazia a vontade da carne e dos pensamentos. A Bíblia diz que nós estávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e nós dávamos vazão a tudo que era de errado. No culto de quinta-feira, o pastor Abraão ficou muito preocupado. Na verdade, a gente percebeu isso. A casa não está própria para o culto. Não está própria a casa lá na congregação. A gente sabe disso. Por mais que a gente se esforce para varrer, por mais que a gente se esforce para passar o pano, mas lá está sendo guardado o ferro, o cimento, os baldes, todas as ferramentas. Imagina que a gente chegou para o culto, colocou as cadeiras, tudo bonitinho, e quando os irmãos estavam chegando, começa a chover. E naquele dia, faltaram poucas pessoas. Foi um tumultuado de gente. Mas, irmãos, é muito bom. E ouvi o testemunho de alguns irmãos que podiam lembrar. E antes que nós íamos para o mundo, fazíamos a vontade do mundo, da carne, e nós não estávamos nem preocupados com o resultado de tudo. Então, o que fizemos na quinta-feira lá foi um pequeno sacrifício, um ajuste. Arranja um pano daqui, arranja um pedaço de pano dali, e limpa as cadeiras, e passa, no caso, limpar no sentido de secar, porque elas ficaram molhadas, estavam do lado de fora. Irmãos, é motivador, é encorajador a gente ver os irmãos encarando que a sua fé em Cristo, ela está pronta para superar os obstáculos que a vida promover. Aquele foi um obstáculo. E a gente simplesmente podia ter fechado, ficarmos dentro dos carros e voltado para casa. Mas não. E quem esteve ali percebeu a alegria e a empolgação e o encorajamento dos irmãos em compartilhar de uma fé comum. Meus amados, só sabe isso quem de fato está vivendo isso, quando o João aqui, o evangelista, ele diz que nós ouvimos a pregação do evangelho e nós saímos do império das trevas, nós passamos do império da morte para luz. Ele nos transportou da morte para a luz, onde nós estamos hoje. Essa é a bendita esperança do crente. É uma esperança salvadora, mas a nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Vejamos o que diz a carta aí aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 8. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Veja o que é que diz aí, meus amados irmãos. Então, 5:8 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, diz assim a palavra de Deus: nós, porém, 5:8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Vestindo esse capacete de que a salvação, no sentido aqui assim, de que logo nos encontraremos para sempre com o nosso Senhor. Amém? Isso é convicção. Aquele pastor lá no Iraque,
que não negou. Aquele grupo de homens esses dias, irmãos, a comunidade, a gente está vendo uma comunidade de crentes nos países dominados pelo islamismo. Quanto esses homens e mulheres estão morrendo. Mas morrendo por defender a sua fé verdadeira em Jesus Cristo. Você pode imaginar, isso teria sentido, ou tem sentido para um homem que não crê em Deus? Não tem, que ele poderia dizer o seguinte: não, a gente nega e depois a gente vai ver a nossa vida de fé em Cristo. Mas não há meio termo dentro do Evangelho. Ou você é, ou você não é. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. E isto o profeta disse: até quando vocês estão pulando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se lá o Maomé é o seu Deus, o Baal é seu Deus, segui-o. Mas tome a decisão. Não fique em cima do muro. Então, tome a decisão. Então, Paulo foi enfático acerca disso. A sobriedade deve ser um hábito para o crente, uma vez que ele pertence ao dia. Frequentemente, Paulo fala do equipamento espiritual em termos de armadura. Então, aí a gente vê isso, se revestir do capacete da salvação, da couraça, da espada, e aí estar firmes para vencer as adversidades no dia mau. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, tenhamos essa esperança. Vejamos o que diz agora Hebreus capítulo 6, veja o que diz aí, Hebreus 6:18, 6:18 dessa carta, 6 de Hebreus. A gente está chegando já ao encerramento dessa nossa palavra. Diz aí a palavra de Deus: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. A nossa esperança é que se a nossa casa desse tabernáculo se desfizer, como disse Paulo escrevendo aos Coríntios, se a nossa estrutura física se desfizer, temos o edifício feito, não por mãos, eterno aonde? No céu. Essa é a esperança do crente, meu amado irmão. Essa é a esperança que quando nós contribuímos financeiramente, a gente sabe que está contribuindo para o avanço do reino de Deus. E aqui nós não estamos iludindo os irmãos em convite, chamando-os para ofertarem em troca de uma promessa mentirosa, enfadonha, que não é de Deus. A gente não está trabalhando isso. A gente está dizendo aos irmãos que aquilo que você faz com o seu esforço, acho que na Irlanda ou na Inglaterra, não sei, duas irmãs lá, elas fizeram uma boa ação, assim como as irmãs estão fazendo aqui indo para o bazar. Elas fizeram lá produzindo artesanatos. E depois de coletar um valor nos artesanatos, elas mandaram, e está sendo usado também lá naquela obra. Nós, assim como eles estão orando por nós aqui, a igreja aqui precisa estar orando por aqueles irmãos, para que a motivação deles continue a mesma em Jesus Cristo. Não é, pastor Júnior? Continue a mesma. Sabendo que o nosso trabalho no Senhor, ele não é o quê? Ele não é vão. Não é? 1 Coríntios 15, 58. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Então, por isso que eu disse, a nossa esperança primeiro é que nós fomos regenerados pela misericórdia de Deus. Deus nos pegou onde nós estávamos. Como nós estávamos. Nós estávamos atropelados, nós estávamos, destroçados psicologicamente. Alguns abalados de uma maneira psicologicamente, arrasados no fundo do poço. Outros envolvidos nas drogas. Outros, enfim, eu não sei qual é a sua situação. Outros aparentemente até bem,
com a vida financeira muito sólida, uma vida conjugal muito sólida, uma vida afetiva muito estruturada, mas havia uma necessidade nesse ser, e essa necessidade ela só era completada e só é com a presença de quem? De Deus. Eu, como professor de ensino religioso, esses dias eu tenho ensinado isso na minha sala lá no Municipal, lá em Manibu e lá também no Pau Brasil, que o ser humano, o homem, é um ser que nasce com a necessidade de Deus. Ele pode até chegar a uma fase da sua vida que ele vai desacreditar, ele vai virar um ateu, mas ele nasce com essa essência de que Deus existe. Uma decepção, um problema pode afastá-lo, mas lembre que é Deus que vai atrás de você, onde você estiver. Deus fez isso com Elias. Lembra disso? Deus fez isso com Elias. Elias se escondeu em uma caverna. Depois de uma grande vitória que aquele homem teve com Jezabel, uma luta tremenda, onde 450 profetas lá foram destruídos, ele foi usado por Deus. Mas aquela mulher foi a arma de Satanás mais violenta para destruir a fé dele e colocá-lo na caverna. E eu quero, não sei se eu vou estar fugindo aí, mas eu vou aplicar isso. Eu não sei qual é a arma que Satanás está usando para lhe colocar na caverna, para tentar lhe isolar, para tentar lhe eliminar, tirar você do trabalho, tirar você do envolvimento no projeto de Deus, da obra de Deus. Fique atento. Lembra que ele é o acusador dos irmãos? Ele não se cansa. Elias venceu uma batalha tremenda, mas depois de vencer uma batalha tremenda, Satanás levanta alguém mais poderoso do que os 450 profetas, Jezabel, e coloca Elias no lugar mais isolado, onde ele estava sem comer e sem beber. E ele podia dizer: só eu estou sozinho, todos me abandonaram. Meus amados, eu chamo agora a sua atenção nisso. Primeiro, a sua esperança de saber que tudo o que está acontecendo conosco vai ter um fim e que nós vamos estar, se você é um crente, a sua esperança e a minha é de nós estarmos para sempre com o Senhor. E Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu vos levarei para mim mesmo. Mas depois, é você ter a convicção de que Satanás quer tentar lhe isolar das coisas, lhe excluir. Perceba a artimanha de Satanás. Fique atento. Ele é sorrateiro. Ele não invade rapidamente, não. Ele é como se você colocasse uma cunha em uma enxada, né? Coloca uma cunha numa enxada, você faz uma lascazinha lá no cabo, e aquela cunha, ela não vai entrar muito larga. Ela vai entrar fininha. Mas vai se batendo, e ela vai entrando. Assim como Satanás quer fazer também na tua vida. Entrar na tua vida com pequenas coisas para te desanimar do projeto de Deus. Em nome de Jesus, que isso seja repreendido. E quem tem poder de repreender é quem? É você. É você dizer: não vou dar lugar ao diabo. Eu enfrentarei. Irmãos, para nós encerrarmos, eu quero ler nessa noite agora, o Salmo 62. Depois nós vamos ter a cantina, tá certo? A cantina ali. Depois na cantina os irmãos cheguem lá para ajudar. Se você não tiver com o real, pode comer. E deixa que eu pago. Se não tiver, se tiver, pague. É 62,5. Diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente. Fica com esse versículo hoje. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente, porque dele vem
a minha esperança. E a Bíblia diz, ora, a esperança não confunde, Paulo dizendo aos romanos, porque foi o amor de Deus que foi derramado no meu e no teu coração. Eu vou ler só os 6 agora. Só Ele é a minha o quê? Rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, e não serei jamais abalado. Eu não tinha pensado de citar esse versículo, não. Eu não tinha pensado. Mas eu quero encerrar nessa noite incentivando a cada um dos crentes a continuarmos a viver uma vida em Cristo. Eu digo que vale a pena, irmãos. Eu sei que nós temos muitas dificuldades. Não são poucas, não. E uma das provas que você de fato é um crente são as adversidades que a vida também lhe permite. Por meio dela, ou delas, Deus está aperfeiçoando você. Lembra o que o salmista disse assim: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu pudesse aprender os teus decretos. Então as provas, uma vez confirmada, produz esperança. Amém? Que Deus nos abençoe em tudo. Irmão Jomar. O nosso país, ainda bem que eles deixam, a Constituição permite o ensino religioso, né? Ainda bem. E, por falar em ensino, eu chego na escola, tem uma frase bem grande que, aquela frase me enche os olhos. Floresça onde Deus te plantar. Que frase linda, né? Vamos louvar mais um hino para a gente encerrar. Nas aulas? É incrível. Dá com a mão e tira com a outra, né? Eu convido o meu pastor Júnior para louvar aquele hino do irmão Cligé. Da pastinha 112. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, e medita de dia e de noite, dia e noite sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha.
Tua casa é edificada sobre a rocha. Não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Amém. Amém. Eu peço ao irmão, meu pastor, que faça a oração final. Lembre de orar pela volta do irmão Clíger. Amém. Está em Pernambuco. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos a Ti e agradecemos por tudo que já foi falado hoje à noite aqui. Tua palavra foi ensinada, entregue. Que o Senhor possa, ó Deus, libertar as vidas dos corações das pessoas que ainda estão sem esperança. Pois a esperança ainda repousa nas coisas desta vida. E o Senhor coloca a esperança viva no coração de cada pessoa, principalmente no crente salvo na tua presença, na tua palavra. Abençoa, Pai, nossos visitantes, nossos amigos, para que possam também despertar para uma vida de fé e possam também liberar o seu coração para ser um lugar onde Deus vai habitar e morar, fazer morada eterna. E louvo e te agradeço por tudo nessa noite, no santo nome de Jesus. Abençoa a volta para a casa dos irmãos, abençoa essa noite ou para o restante de noite, dando assim uma boa noite de paz e descanso, amanhã um novo dia, tua presença. Abençoa o irmão Clíger na sua viagem de volta com a sua família, na vida do teu servo, Pai, para que possa estar juntos aqui na quarta-feira, na quinta, e louvando juntamente com cada um de nós aqui. Te dou graças por tudo, em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos.